tem um beija-flor no seu jardim batendo as asas 80 vezes por segundo agora mesmo, e seu olho não consegue acompanhar nem metade disso. É mais rápido que o obturador da câmera do seu celular. É o músculo mais veloz que qualquer vertebrado terrestre já produziu. E durante quase 200 anos, ninguém sabia exatamente como esse motor funcionava, porque ele é rápido demais até para ser fotografado. A explicação que os livros de biologia repetiam desde 1833 era simples: o bico do beija-flor teria 2 canudinhos, e o néctar subiria sozinho por capilaridade, do mesmo jeito que um guardanapo de papel absorve água. Fazia sentido. A língua do beija-flor tem, sim, 2 sulcos parecidos com canudos. O problema é que ninguém tinha conseguido filmar o processo de perto o suficiente para confirmar isso de verdade. E quanto ao voo? Para a maioria das pessoas, um beija-flor é só um passarinho pequeno que bate asa rápido, uma versão em miniatura de qualquer outro pássaro, só que turbinada. Em 1955, o químico Crawford Greenewalt, na época, presidente da DuPont, uma das maiores empresas químicas dos Estados Unidos, resolveu transformar o próprio hobby em ciência séria. Ele criava beija-flores no jardim de casa, em Delaware, e ficou obcecado em entender como aquelas asas se moviam de verdade. Só que a tecnologia de câmera da época não dava conta, qualquer foto virava borrão. Então Greenewalt bancou do próprio bolso o desenvolvimento de um sistema de flash ultra-rápido, capaz de congelar um movimento em uma fração de milissegundo, algo que praticamente não existia fora de laboratório militar. Ele passou anos fotografando os próprios beija-flores do jardim com esse equipamento. Em 1960, publicou tudo num livro chamado simplesmente Hummingbirds, com 70 fotos em altíssima velocidade, as primeiras imagens da história a mostrar, quadro a quadro, o que realmente acontece quando aquele motor de penas está ligado. As fotos de Greenewalt abriram a porta, mas foi só em 2005 que uma equipe da Oregon State University, liderada pelo biólogo Douglas Warrick, terminou de resolver o quebra-cabeça. Eles colocaram beija-flores para voar dentro de um túnel de vento com fumaça e câmeras de altíssima velocidade capturando cada rajada de ar deslocada pelas asas. E o resultado contrariou tudo o que se sabia sobre voo de pássaro. Em praticamente toda a ave, a sustentação vem só na descida da asa; na subida, a asa simplesmente corta o ar sem gerar força para cima. Mas o beija-flor gera sustentação nos 2 momentos. 75% na descida, 25% até na subida. Ele não bate asa como um pássaro. Ele bate asa como um inseto, a única ave do planeta que consegue fazer isso. E o mistério da língua? Foi resolvido só em 2011, por um estudo publicado na revista PNAS por Alejandro Rico Guevara e Margarete Rubega, da Universidade de Connecticut. Eles filmaram beija-flores bebendo néctar a mais de 1000 quadros por segundo e descobriram que a explicação de 1833, a história da capilaridade, dos canudinhos, estava simplesmente errada. A língua não suga o néctar. Ela funciona como uma bombinha elástica, fica achatada dentro do bico, e no instante em que toca o líquido, os sulcos se abrem sozinhos, capturando néctar pela elasticidade, não por sucção. Esse mecanismo permite até 20 lambidas por segundo. Se fosse mesmo capilaridade, como todo mundo ensinava havia 178 anos, o limite físico seria de só 5. E o coração desse bicho acompanha exatamente esse ritmo. Em repouso, ele já bate entre 250 e 500 vezes por minuto, muito mais rápido que o seu, mesmo correndo. Voando, alguns beija-flores já foram registrados batendo 1260 vezes por minuto. É o metabolismo mais alto já medido em qualquer animal de sangue quente do planeta. E é exatamente por isso que, toda santa noite, esse mesmo coração quase para de propósito. Se você já viu um beija-flor desmaiado, pendurado numa flor de manhã cedo, sem reagir a nada, comenta aqui embaixo, porque o que você viu tem nome, e é assustadoramente real. Foi o biólogo Oliver Pearson, num estudo publicado na revista Science em 1950, quem documentou pela primeira vez o que acontece, para sobreviver a uma noite inteira sem comer, o que para o metabolismo de um beija-flor seria fatal.
O coração dele desacelera de centenas de batimentos para menos de 50 por minuto. A temperatura do corpo despenca a quase 30 graus. A respiração quase para. Isso se chama torpor, e é basicamente uma quase morte controlada, todas as noites, só para economizar energia suficiente para ver o sol nascer de novo. Vale desfazer 3 mitos que ainda cercam esse bicho. Primeiro, beija-flor só fica flutuando bonitinho, sem esforço nenhum. Na real, ele opera literalmente no limite físico do que um músculo de vertebrado consegue sustentar, mais gasto de energia por grama de corpo do que qualquer outro animal de sangue quente já medido. Segundo, beija-flor procura flor no improviso, indo atrás do cheiro, sem nenhum planejamento. Um estudo da bióloga Susan Yale, da Universidade de St. Andrews, mostrou que beija-flores selvagens conseguem guardar de cabeça o horário exato em que esvaziaram cada flor, e voltam só quando o néctar já teve tempo de se repor, acompanhando centenas de flores diferentes ao mesmo tempo, cada uma com seu próprio relógio individual na memória do bicho. Terceiro, é um passarinho frágil demais para qualquer coisa grande. O beija-flor de garganta rubi quase dobra o próprio peso corporal em gordura, de cerca de 3 gramas para quase 6, e depois voa sem parar por 18 a 22 horas seguidas, atravessando 800 quilômetros do Golfo do México sem pousar uma única vez. Toda essa engenharia natural virou ponto de partida real para a tecnologia. Em 2011, a empresa americana AeroVironment, financiada pela Agência de Pesquisa Militar dos Estados Unidos, apresentou NanoMinBird, um drone de 16 centímetros de envergadura e 19 gramas, capaz de pairar, voar de lado, para trás, e entrar por uma porta, o primeiro veículo aéreo de asas batentes da história a conseguir voo estável só copiando a mecânica que Varric documentou. O mecanismo da língua-bomba elástica de Rico Guevara também virou base de pesquisa em engenharia de fluidos. Cientistas hoje estudam superfícies inspiradas na estrutura da língua do beija-flor para criar sistemas de captação de líquido mais eficientes, sem precisar de nenhuma peça mecânica em movimento. E na prática, esse passarinho no seu jardim não é só espetáculo. Cada visita dele poliniza flores tubulares que evoluíram durante milhões de anos só para esse formato de bico específico, plantas que praticamente nenhum outro polinizador consegue alcançar. Onde tem beija-flor voltando toda hora, tem um pedaço de ecossistema que ainda está funcionando direito. Então da próxima vez que você vir aquele borrão colorido parado no ar do seu jardim, lembra, não é um passarinho fofinho batendo asa rápido. É o motor mais eficiente já produzido por um vertebrado, projetado por milhões de anos de evolução, quase morrendo e ressuscitando todas as noites só para continuar voando no dia seguinte. Se esse vídeo mudou o jeito que você olha pro beija-flor do seu jardim, deixe o like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo ciência real por trás dos animais que a gente vê todo santo dia. Se inscreve no Mente Selvagem e ativa o sininho para não perder o próximo. E por falar em próximo vídeo, existe um bicho que passa a noite inteira grudado na sua parede, imóvel, e a maioria das pessoas nem imagina o que ele está realmente fazendo ali. Essa é a história do próximo vídeo aqui no canal, o que a lagartixa da sua parede está vigiando a noite toda.